Olha o quanto que ele é fundo. 50 metros de fundura. Olha o tamanho. Bethesda. Construíram uma igreja no fundo. Aquilo ali é uma igreja, né? O tanque, o buraco foi entupido com uma igreja. Olha o quanto que ele é fundo. Obrigado. Com essa introdução, isso é para motivar, né? Vamos abrir as nossas Bíblias em João, no capítulo 5, onde nós vamos falar desse local. João, no capítulo 5, dos versículos de 1 a 15. João, capítulo 5, versículos de 1 a 15. Todos acharam? Amém? Passadas essas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali, junto à porta das ovelhas, um tanque, chamado em hebraico, agora a gente já pode pronunciar, Bethesda, o qual tem 5 pavilhões, 5 locais em volta. Vocês viram, é bem grande e muito fundo. Nesses jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, esperando que se movesse a água, porque um anjo descia de certo tempo, agitando-a, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado, sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, eu não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus: levanta, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado, e tomando o leito, pôs-se a andar, e aquele dia era sábado. Por isso disseram os judeus ao que fora curado: hoje é sábado, e não te é lícito carregar o leito. Ao que lhe respondeu o mesmo que me curou, me disse: toma o teu leito e anda. Perguntaram-lhe: quem é o homem que te disse: toma o teu leito e anda? Mas o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus havia se retirado, por haver muita gente naquele lugar. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: olha que estás curado, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. O homem retirou-se e disse aos judeus que fora Jesus que o havia curado. Que o Senhor possa abençoar essa palavra em nosso coração, amém? Pai, obrigado por essa oportunidade de ler a Tua palavra, ver o local onde estiveste. Oh Deus, que esse momento possa ser um momento de reflexão e que possamos captar toda a mensagem que esse texto nos traz. Abençoa-nos, Senhor, a ouvir segundo a Tua voz, segundo o Teu querer e não a mensagem humana. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Estamos diante de um milagre. Quantos aqui não gostariam de ter uma experiência sobrenatural com Deus? Eu acredito que ninguém possa assim, eu não quero ter nenhuma experiência sobrenatural com Deus. Todo mundo quer. Assim, eu gostaria de, ouvir uma voz, ter uma visão, ver um anjo, ver um milagre. Melhor ainda, participar de um milagre. Ver um milagre é uma coisa, participar é muito mais importante. Acho que todos nós temos essa tendência, alguns mais, outros menos,
Há 25 anos atrás, havia uma moda em que as pessoas iam para o monte de oração para ver anjo, para ver folha brilhando. Aliás, o banner que está na chamada da mensagem de hoje, ela mostra umas folhas brilhando. Era bastante comum. As pessoas, não, eu fui no monte, eu vi uma folha brilhando, eu vi um anjo. Eu conversei com pessoas que fizeram isso, e eu lhes perguntei, e aí? E aí nada, eu vi o anjo. Eu vi a folha, e nada. Isso não trouxe nenhuma mudança nas suas vidas, nada. Mas eles iam e viam anjo, viam folhas brilhando. Depois apareceu um outro fenômeno, dentes de ouro. Eu cheguei a ver um filme, eu tenho um DVD em que a pessoa mostra um dente de ouro. E eu conversei com algumas pessoas, não, eu fiquei com uma obturação de ouro. Eu achei estranhíssimo. Assim, mas por que Deus iria fazer um negócio pela metade? Ele conserta só a obturação. Mas por que ele não consertou o dente inteiro, né? É como se o sujeito tivesse sem perna e ele recebesse um milagre. Ele fica com metade da perna. Mas ele continuou sem perna. E as pessoas buscam essas coisas, né? Como se aquilo fosse algo muito importante. Mas qual é o resultado disso para as suas vidas? Nenhum. Um dia eu conversei com uma senhora, ela já está no céu, ela já está com o Senhor hoje, uma mulher muito consagrada, em que ela foi num desses cultos em que o sujeito cai no chão, ele dorme no Senhor, e a pessoa encostou a mão nela, ela caiu no chão. Eu falei assim, o que aconteceu? Eu caí. E daí? Eu caí, depois eu me levantei. E eu continuei igual. Eu falei assim, mas então para que aquilo? Por que as pessoas estão em busca desse tipo de encontro sobrenatural? Será que Deus faria as coisas pela metade? Vai ser só para se demonstrar poder, sem nenhum outro resultado? Nós concluímos que grande parte das pessoas que estão atrás disso estão em busca por curiosidade, ou talvez até por misticismo. Não há uma busca real, espiritual, mas algo, nossa, eu quero ver acontecer, que interessante. Eu colaborei com uma igreja pentecostal há uns anos atrás, mais de 15 anos atrás, em que o culto de oração apareciam muitos profetas, pessoas que falavam em línguas, profetizavam. O culto enchia de gente, lotava de gente. Toda quinta-feira era isso. Quando chegava no domingo na escola dominical, tinha 5 pessoas. Ninguém estava interessado em estudar a palavra de Deus, em conhecer a Bíblia, em conhecer o que a palavra diz a respeito de Deus e do nosso relacionamento, mas queriam ver milagres, queriam ver as pessoas fazendo profecias. Isso é real espiritualidade? Ou é curiosidade? Ou é misticismo? E na época, nessa mesma época, 25 anos atrás, 30 anos atrás, surgiram muitos livros sobre anjos. Eu tenho alguns deles. Um deles, inclusive, não é evangélico. É um livro feito por uma repórter, que entrevistou dezenas de pessoas que tiveram encontros angelicais. E eram encontros verdadeiros. Eu tenho o livro, escreve detalhadamente os encontros e é impressionante. E sabe uma coisa que eu notei? Nenhuma daquelas pessoas que tiveram encontro com anjos se converteram. Eles continuaram exatamente como estavam antes. Então, para que isso? Por que buscar esse tipo de coisa? Talvez você diga, não, mas eu não quero ver anjo, eu não quero ver folha brilhando, eu quero um negócio assim bíblico, eu quero apagar a boca, eu quero fechar a boca dos leões, como Daniel fez, eu quero apagar a violência do fogo, como diz em Hebreus 11:34, ou então eu quero ser como Paulo e Silas, que estavam na prisão, orou, deu um terremoto e a porta abriu. Olha, eu tenho vários livros de pessoas que passaram por isso agora. Querem ver O Homem do Céu? Leia esse livro. Editora Betânia, está nas livrarias. Vejam quantos milagres aquele homem passou. Assim, mas eu quero passar por isso também. Só tem uma coisa, aí eu começo agora a lembrar uma coisa. Todas essas pessoas, Daniel, Paulo e Silas, que descrevem esses fenômenos sobrenaturais, eram momentos de grande tensão e tribulação. Ninguém estava ali de alegre. Vamos fazer um culto só para ver um negócio sobrenatural acontecer. Não existe isso. Só acontecia quando grande tribulação estava acontecendo, grande angústia. O cara que estava orando e o terremoto, eles tinham sido açoitados, estava sangrando, eles estavam no escuro, presos pelas pernas, numa masmorra, e eles, em vez de lamentar e chorar, estavam orando, estavam cantando. Então houve o terremoto. Você quer isso?
Então vem cá, vamos lá para um lugar onde as pessoas botam a arma na sua cabeça e puxam um gatilho, vão te dar uma surra, vão fazer, não, isso eu não quero não, eu só quero ver o fenômeno. Eu não quero sofrer. Eu não quero passar por uma angústia tão grande, onde eu tenha que depender somente de Deus. Aí as coisas acontecem. Porque é exatamente assim que a Bíblia diz. Quando Daniel esteve na cova dos leões, ele tinha sido traído. Porque ele continuou orando quando os amigos dele falaram assim, a gente vai ter que fazer uma armadilha para ele. Vamos pegar na religião dele, ele ora todo dia, vamos impedir dele orar. Ele disse, não, eu vou continuar orando. Você vai continuar orando? Cova dos leões. Ele passou a noite inteirinha numa gruta cheia de leão faminto. Como é que eu sei que os leões estavam famintos? No dia seguinte, eles destroçaram todo mundo que entrou lá dentro. Mas o Senhor enviou o seu anjo. E nada aconteceu. Como é que é essa busca que o Senhor tem, que nós que devemos fazer para ver o sobrenatural de Deus? Uma outra coisa que eu lembro aqui, nota aqui, a maioria, se não todos, os episódios sobrenaturais, eles eram inesperados. Ninguém planejou isso. Daniel não planejou ir para a cova dos leões. Paulo e Silas não planejou assim, olha, eu vou lá e vou fazer um negócio, hein? Eu vou lá, eles vão me prender, eu vou orar e vai acontecer um negócio. Coisa nenhuma, eles não queriam estar ali. Eles não previram isso. Foi tudo inesperado. Não era algo assim, vamos planejar um culto para acontecer um negócio desse? Não, era inesperado. Todas essas experiências sobrenaturais da Bíblia foram feitas em momentos de grande angústia e de forma inesperada. Vamos agora ao texto que nós acabamos de ler daquele paralítico. Alguns autores dizem, exatamente porque o texto não, esse texto que explica que havia uma crendice de que um anjo iria balançar a água e as pessoas, é um texto que foi adicionado posteriormente, e alguns dizem que isso era uma crendice. Não necessariamente verdade, mas muita gente acreditava, tanto assim que o poço estava cheio de aleijado lá. E como por isso que eu fiz questão de trazer o filme, o poço era fundo. Joga um aleijado ali dentro, o que você acha que vai acontecer? Se ele não souber nadar ou não tiver alguém segurando ele, ele morre. Vira o tamanho do poço, vira a fundura, põe alguém aleijado ali dentro. É morte certa. O sujeito vai afundar. Ele não sabe, não consegue andar, ele não consegue nem andar. Talvez se ele tivesse um outro tipo de doença que permitisse nadar, ok, mas aquele aleijado, ele precisava de alguém para ficar segurando ele, porque senão ele ia afundar. Uma situação bastante complicada. E ele tinha dificuldade de movimento, porque quando Jesus pergunta para ele, escuta, o que você está fazendo aqui, né? Eu vou ficar aqui de infinito, porque eu não consigo me locomover. E quando é para ir, alguém chega na frente. Ou seja, eu já estou aqui há 38 anos, eu não vou sair daqui, eu vou morrer aqui. E Jesus faz um milagre na vida daquele homem. Um milagre bem ao estilo de Deus mesmo. Sabe por quê? Ninguém viu. Ninguém viu o milagre que aconteceu ali, só o paralítico. As pessoas que estavam em volta não perceberam. Como é que eu sei disso? O que foram notar dele? Que ele estava carregando uma cama no dia de sábado. O que você está fazendo com essa cama aí? O cara que me curou me mandou carregar a cama. Quem que mandou você carregar a cama? Ninguém perguntou se quem te curou. Quem mandou você carregar a cama? O olhar é humano, o olhar é vil. Em vez de você olhar a coisa boa, você está olhando a coisa ruim. O que você está fazendo com essa cama aí na mão? Em vez de perguntar, nossa, você não estava paralítico há 38 anos ali? Você está andando. Ninguém percebeu isso. Mas você está carregando uma cama. Não podia carregar a cama. Eu disse, mas o cara que me curou mandou eu carregar a cama. Interessante isso. Ele tinha a visão certa do que tinha acontecido. As outras pessoas estavam preocupadas com aparência, com coisas ridículas. Como assim? Você carregando uma cama? Mas eu estava aleijado, eu não conseguia nem me carregar. Agora eu estou carregando uma cama. Que bênção! Olha, meus irmãos, eu vejo aqui 4 coisas que aconteceu com esse homem e que vale a pena para aqueles que buscam algo sobrenatural de Deus. Porque depois ele encontra Jesus. Onde ele encontra Jesus? Lembra? Olha o texto, vamos lá. Mais tarde, versículo 14. Jesus o encontrou aonde? No templo. Ele não estava mais em Betesda. Ele não estava mais num tanque que devia ser um fedor horrível, cheio
cheio de gente aleijada, doente, deitada ali, esperando cura, onde eles estavam fazendo suas necessidades. Aquele lugar devia ser nojento, fedido, cheio de doença, era a porta do inferno aquilo ali, esperando alguma coisa. Aquele homem foi curado, e logo em seguida ele foi para onde? Para o templo. Ele estava agradecendo a Deus o que tinha acontecido. Jesus o encontrou e disse: olha, você andou fazendo alguma coisa. Lembra de não pecar mais, para que não te suceda coisa pior. É o único milagre de Jesus em que Jesus dá a entender que era fruto do pecado. Um dia Jesus estava andando na rua e tinha um cego de nascença. Os discípulos perguntaram: quem pecou, esse ou seus pais? Isso não foi nenhum desses. Mas para aquele homem, ele vira assim: ó, presta atenção, hein? Não vai fazer de novo, que senão você vai ficar pior. Dá a entender claramente que aquilo que tinha acontecido com ele, que nós não sabemos o que era, tinha sido fruto de alguma coisa errada que ele tinha feito. Não é verdade? E Jesus mostra assim: ó, você tem uma responsabilidade agora. Eu vejo 4 coisas que é muito importante se você quer ver o agir de Deus de forma sobrenatural na sua vida. A primeira: coloque-se no lugar onde o Senhor possa te achar. O cego de Jericó, ele estava no caminho por onde Jesus estava passando, e Jesus o chamou. Zaqueu ficou sabendo onde Jesus ia passar e pulou à frente e ficou lá esperando. Esse homem estava onde Jesus o pôde achar. A mulher samaritana, ela estava no poço onde Jesus estava precisando de água. Não foi apenas uma oportunidade, ela estava no lugar onde Jesus a pôde achar. Aquele homem estava no lugar onde Jesus o pôde achar. E quando eu digo, coloque-se no lugar onde o Senhor te pode achar, eu não estou me referindo apenas a um lugar físico, mas a uma postura espiritual. Porque eu tenho visto muita gente assim: se Deus quer falar comigo, Ele fale. Ele que fale. E coloca a responsabilidade na mão de Deus. Sim, Deus quer me consertar? Ele diga então. Isso não é uma postura de quem quer encontrar com Deus. É uma postura arrogante. Este homem, o aleijado lá de Betesda, nós não sabemos o nome dele, tinha uma postura totalmente dependente. Olha, eu estou aqui há 38 anos, eu não vou sair daqui, ninguém pode me ajudar. Não, Jesus pode ajudar. E ele recebeu de Jesus. Ele estava no lugar certo, na postura certa. Nós precisamos estar onde o Senhor possa nos achar. Se eu estou vivendo uma vida que cada vez mais vai se afastar de Deus, você não espere você ver algo sobrenatural de Deus. Você não está onde Ele te pode achar. Você tem que se colocar onde Jesus vai passar. Segundo, esteja aberto para um toque diferente daquele que você está esperando. O que aquele homem estava esperando? Que a água se mexesse e que alguém pegasse ele, pusesse ele dentro d'água e ele ficasse curado. Aparecia alguém assim: levanta. Disse: não posso levantar não, tenho que esperar alguém me levantar. Eu disse: eu estou mandando, você levanta. E ele se levantou. Espere um toque diferente daquele que você está imaginando, porque Deus tem infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, amém? Ele consegue fazer coisas muito criativas. O Senhor vai tocar você de uma forma diferente daquela que você está esperando, como aquele homem aconteceu. Outra coisa, obedeça à voz do Senhor. Faça o que Ele diz. Eu conheço pessoas, e infelizmente conheço, pessoas que ouviram a voz de Deus de forma sobrenatural, dizendo para eles fazerem alguma coisa, ou para não fazerem alguma coisa, e eles não obedeceram. Como assim? Eu quero ouvir a voz de Deus. Assim, olha, eu estou aqui falando com você, vai lá e faz isso. Não quero não. Como assim? Você não pediu para Deus falar com você? Você não vai obedecer? Isso é um perigo muito grande. Não apenas porque isso é uma ofensa a Deus, mas porque você está se colocando numa posição onde a solução, a mão de Deus, não vai te alcançar ali. Ele se mandou você ir para um lugar e você foi para outro. Veja bem, se você está buscando a vontade de Deus e Ele oferece a sua mão e lhe mostra a sua vontade, que outra opção tem a não ser obedecer?
Obedeça à voz do Senhor. Aquele homem obedeceu. Ele se levantou. Qual era a obediência? Se levantar. A obediência era se levantar. Isso era o que ele mais queria. Ele carregou a cama também. E isso causou um monte de problema. Então você se levante e tome a sua cama. Era o sinal de cura. A cama na mão dele era o sinal da cura. Se ele andasse sem nada, ele passaria como qualquer outro. Por que você está carregando uma cama? Era onde eu estava deitado. Eu era aleijado. Era o sinal da cura e ele obedeceu. Isso lhe causou um monte de problemas. O que você está fazendo com essa cama? Hoje é sábado. Mas a pessoa que me curou me mandou carregar. Eu fui obediente. Ele obedeceu à voz do Senhor. E ele teve responsabilidade. Esteja pronto para assumir responsabilidade. Onde que ele foi? Para o templo. Ele foi para o templo. Ele foi louvar a Deus. Ele foi agradecer a Deus. E lá Jesus o encontrou e deu digamos assim, as orientações finais. Olha, cuidado. Você tinha uma vida pecaminosa. Não faça mais isso. Ouça a voz do Senhor, não volte para o caminho onde você estava. E ele ouviu isso por quê? Porque ele estava no lugar certo, ele estava no templo, ele obedeceu primeiramente à voz de Deus, à voz de Jesus de carregar a cama, como prova de que ele tinha sido curado, e ele imediatamente foi para o templo, onde ele pôde de novo encontrar Jesus. Ele não encontrou uma vez, mas encontrou 2 vezes. Você agora está abençoado. Continue assim, viva uma vida santa. Ouça a voz do Senhor, esteja pronto para assumir responsabilidade. Nós sabemos que existem muitos mandamentos de buscar ao Senhor enquanto se pode achar. Está em Isaías 55:6. Buscai os melhores dons, enchei-vos do Espírito. A semana retrasada nós pregamos sobre pedir, buscar e bater, que está em Mateus 7:7. Nós precisamos. Se você quer buscar realmente sobrenaturalmente a Deus, nós precisamos dar atenção nisso. Precisamos estar no lugar certo. Precisamos realmente ouvir a voz do Senhor. Precisamos ser obedientes à voz do Senhor. E nós precisamos assumir as responsabilidades que essa experiência nos traz. Uma experiência profunda espiritual traz responsabilidades. O que você vai fazer com isso? Eu penso na minha própria vida. Eu tive uma experiência sobrenatural que até hoje eu vivo contando para todo mundo. Eu estava num culto de oração em julho de 2001, quando eu vi um pastor profetizando o ataque terrorista de 11 de setembro. Eu vi. E ele não sabia, não tinha acontecido, só aconteceu 2 meses depois. E eu estava presente. Por que eu vivo contando isso? Porque eu tenho uma responsabilidade de dizer, Deus trabalha, Ele fala, Ele mostra aos seus servos, Ele cumpre o que a Bíblia diz de falar aos seus servos, os profetas, Deus age, Deus abençoa. Eu preciso testemunhar isso, é minha responsabilidade. Por quê? Porque eu estava presente, eu vi. Eu disse, agora eu quero ver novos milagres. Eu não vou fazer nada com os milagres, mas eu quero ver novos milagres. Eu quero ver o sobrenatural de Deus. Eu não vou fazer nada com isso, mas eu quero ver, você não vai ver nada. Você vai ver folha brilhando, no máximo. E sabe o que vai acontecer com isso? Nada. Você não está buscando de verdade. É curiosidade, é misticismo. Se você tiver responsabilidade com o que Deus está falando, Ele vai te mostrar mais. Ele vai te dar visão. Ele vai dizer assim, olha, esse aqui, quando Ele se mostra, Ele obedece. Ele tem responsabilidade com aquilo que Ele recebe. Como aquele homem lá de Betesda. Quando Isaías teve a visão, a famosa visão de Isaías do capítulo 6, ele tem uma visão maravilhosa do trono de Deus. E ele escuta a voz de Deus. Ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Essa foi a resposta. Sim, eu vi algo maravilhoso, mas esse algo maravilhoso tinha uma responsabilidade, eu preciso de alguém. Sim, estou aqui. O Senhor me deu esse privilégio de ver isso, pode me enviar. Uma coisa que me chama muita atenção é que, normalmente a gente para aqui e não lê o resto. Não foi uma coisa boa, porque diz assim, eu vou te enviar, você vai pregar e ninguém vai te ouvir. Leiam o texto. Assim, eu vou assim, envia-me, Senhor, eu vou pregar a multidão, eu vou fazer uma coisa maravilhosa. Assim, eu vou te enviar, você vai pregar e ninguém vai te dar ouvidos. Olha que missão suicida é essa. Você não disse que ia? Pois vai.
só que ninguém vai te ouvir. E ele sabia disso, mas ele estava obedecendo à voz de Deus. Pai, então é o seguinte, escolhe outro. Essa não. Eu só vou se eu aparecer, se der certo. Quantas pessoas vão se converter? Você vai pregar poderosamente e ninguém vai se converter. Mas foi isso que Deus estava mandando. E ele foi. E ele obedeceu. Porque esse era o chamado. Quem eu vou enviar? Sim, pode me enviar. Então você vai pregar, mas eles não vão te ouvir. Essa é a mensagem. Pode olhar no texto. Mas Isaías obedeceu. Ele fez exatamente o processo todo. Ele estava no lugar certo. Ele ouviu a voz de Deus. Ele viu o sobrenatural. E ele respondeu com obediência e com responsabilidade. Amém? É disso que o Senhor está esperando, que nós estejamos prontos a ouvir, ver o sobrenatural, mas também que nós estejamos prontos a dizer: eis-me aqui, envia-me a mim. Amém? Vamos orar. Senhor, nós não podemos ficar impávido diante da grandeza das Tuas revelações, diante do poder da Tua palavra. Ajuda-nos, Senhor, a sermos servos obedientes, a sermos servos responsáveis por tudo aquilo que tens feito por nós e por tudo aquilo que ainda farás por nós e através de nós, que possamos ser canais de bênção, Senhor. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém.